Eu por acaso gosto disto. Eu de inverno trabalho nas obras. Mas isto agora a respeito de obras tem estado um bocado mal. E de verão aqui sinto melhor. Se trabalhar nas obras é como estar numa cadeia. Aqui me sinto mais à vontade, sinto-me em liberdade. Se trabalha num trabalho onde esteja que estar, bom, fazer aquele horário, sempre ali fechado, para mim é uma cadeia. Enquanto aqui, né? Aqui um gajo está à vontade. Um gajo está à vontade aqui. Embora o trabalho seja um bocadinho árduo, né? E o calor então. E o calor ainda mais dificulta. Primeiro tem que se apanhar água, né? Apanha-se água nas comportas e depois vai circulando, vai fazendo a circulação para ela ir graduando. Vai passando vários reservatórios, ela vai graduando até chegar, até vir aqui dentro dos talhos, que é onde começa a precipitar o sal. A chuva aqui é que manda, a água doce aqui é que manda nisto. Por exemplo, começamos quando acaba a chuva. Em maio já dá para começar a trabalhar. Se o tempo deixar, não é? Porque às vezes em maio vêm as trovoadas que, pronto, se começamos a trabalhar, vem a chuva, dá cabo de tudo, mesmo nas limpezas. E depois, pronto, trabalhamos até setembro, outubro, também conforme as águas. Porque isto tem chovendo, a aguinha que vai aqui, estás a ver, leva para aí para dentro. E depois nós ao mexermos na água, né, a água fica turva. E ao turvar, pronto, já o sal já não sai em condições. Em vez de vir assim branquinho com o cristal, já pronto, perde a cor e perde qualidade. Bom, mas isto também não é só tirar sal, não é? Por exemplo, no inverno temos que cortar vegetação, alguma vegetação, porque a vegetação também é importante por causa derivada ao pó. Para muito o pó, estás a perceber? Se formos a cortar a vegetação, depois o pó, olha, mesmo tanto por causa do pó como a própria erosão do terreno. No inverno fazemos isso. Quando chove muito temos que tirar as águas da chuva. E depois no verão, depois não é só tirar sal, não é? Temos que dar água às marinhas, tem que se passar a água do reservatório para o reservatório, mas tudo por gravidade, nada de motores, nada disso. A água é toda por gravidade. Desde onde a gente a apanha até ela chegar aqui dentro, vem toda por gravidade. Estamos a tirar da mesma maneira como tiravam desde que fizeram aqui as marinhas em Cacho Marim. O processo ter vindo sempre, estás a ver, passando de geração em geração. Mas o processo é sempre o mesmo. É o tradicional como há séculos. Como há séculos. Os anos também vão ensinando a gente, a prática nos vai ensinando. Cada ano é um ano, cada ano tem a sua história. E conforme o tempo vai aparecendo, é assim a maneira como se vai trabalhando. Nem todos os anos são iguais. E o tempo é que manda, a natureza aqui é que manda. Nós simplesmente damos uma ajuda, mas a natureza é que manda nisto. Nós ao apanharmos água, né? Pois apanhamos água, nunca apanhamos mais. Apanhamos mais ou menos a medida de água que precisamos. Porque se apanharmos muita água, ela depois não fica forte. Temos águas fracas. Mas ao apanharmos pouca água, pronto, pois não apanhamos nem mais de um palmo de água. Onde dá para depois várias espécies alimentarem-se. A Reserva Natural do Sapal de Castromaní fica inserida na zona do estuário do rio Guadiana. Como qualquer estuário no mundo, está sob a influência das marés, ou seja, todos os dias tem uma altura em que está tudo alagado e outra altura em que estão as lamas expostas. Então essas lamas contêm grande quantidade também de seres vivos,
invertebrados que vivem neste tipo de habitat. E esses seres vivos são muito importantes para a alimentação de um grupo de aves que são as aves limícolas. Ao contrário da zona de estuário, onde as marés vão subindo e descendo ao longo do dia, a salina, o nível de água é mais ou menos constante ao longo de todo o dia. E isso também traz grandes vantagens para as aves, pois não se tem que preocupar com a altura da água para se alimentar. Mas isto acontece se a salina estiver ativa, em que o homem vai controlando esse nível de água da salina. As salinas abandonadas, esse controle não existe. Muitas vezes as salinas estão à maré e mais uma vez vão ficar sob a influência das marés, ou então não estão sob a influência das marés. O que acontece, podem ficar completamente secas, em que deixa de haver alimento. Podem ser zonas boas de refúgio, mas depois começa já a entrar muita vegetação, começa a criar muita vegetação e deixa de ser uma zona apetecível para as aves. Ou então, durante o inverno, em que há as chuvas, ficam com níveis muito altos e as aves também não podem utilizar as salinas para se alimentarem, nem para repousarem. Quando se quer tirar qualidade e pronto, e é o tradicional com qualidade, tem que se ter calma e trabalhar com calma nisto. Porque se nós formos trabalhar aqui à bruta e de qualquer maneira, isto não se consegue. Tem que se ter um bocado de calo, um bocado de calo. Aqui não utilizamos nem ferros, nem nada disso. A ferrugem aqui não pode ser, não pode haver ferrugem. Canadilho e rodos de madeira. E no enchimento utilizamos as pás de inox. O inox pode-se trabalhar com o inox, nem ferrugem. Mas pronto, o inox, se formos a trabalhar assim com os rodos com o inox, torna-se mais pesado. Enquanto a madeira é o mais leve para se trabalhar. Torna-se mais leve, mais fácil. Mais trabalha uma máquina numa hora é que a gente trabalhamos numa safra inteira. Bom, e este está a safra, de 1,5 lado de sal num talho. Vocês veem aqui, de 1,5 lado. Tudo começou em 1998, quando a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e de Vila Real de Santo António decidiu fazer um projeto para revitalizar as salinas tradicionais e artesanais de Castro Marim, porque estavam em muito mau estado e a atividade estava a começar a ser abandonada. E, portanto, eles procuraram encontrar uma maneira de tornar rentável essa atividade, de modo a que os salineiros voltassem às suas salinas e fossem os salineiros a manter os habitats dos passarinhos e da avifauna que aqui vive, e não ser mais um encargo para o Estado e para o ICN. Portanto, nesse processo foi aí que trouxe as entidades francesas que vieram certificar a qualidade do sal e da flor de sal, que é a Nature Progrès, que já na altura tinha feito um caderno de normas em que tinham os high standards para a produção de sal em França e de flor de sal, e portanto já tinha limites máximos para tudo o que é metais pesados e poluição, normas muito rígidas de como é que o sal pode ser produzido em termos de higiene e por aí afora, e portanto houve uma transposição dessas normas da Nature Progrès através da empresa certificadora Sativa em Portugal. Houve uma transposição para português e eles criaram uma espécie de um caderno de normas, não é uma espécie, é mesmo um caderno de normas da Sativa, que hoje em dia certifica aquilo que é o sal tal qual, ou o sal artesanal.
seja, o sal industrial, o método de recolha é um método muito embrutecido, entre aspas, muito mecanizado, em que não há nenhuma sensibilidade a recolher e, portanto, como vocês também já viram, o sal artesanal é recolhido com muito cuidado, as salinas são limpas todos os anos e o talho em si, mesmo que o sal se tiver com um bocadinho de porcaria no talho, se o sal não tiver branco, por exemplo, geralmente o sal é rejeitado ou é catalogado como sal B ou sal C, que são sais que não são indicados para a alimentação. Esse trabalho não é feito no sal industrial e, portanto, toda a sujidade e os pauzinhos, as peninhas que existem no sal industrial vão com ele. Portanto, o sal fica muito mais sujo, muito mais cinzento. Geralmente a tonalidade final é uma cor cinzenta e, em consequência, esse sal tem que ser lavado e processado para atingir novamente aquilo que é a coloração que nós estamos habituados. O sal que é branquinho. É que durante essa lavagem todos os sais minerais, à parte do cloreto de sódio que existem no sal, são lixiviados para ali afora e o sal que fica no final e que nós compramos no supermercado e que consumimos é 100% cloreto de sódio. E pronto, porque também a indústria de salinicultura industrial fornece também a indústria química e sendo que 80% da faturação deles corresponde a uma utilização na indústria química que lhes é exigido cloreto de sódio puro, é normal que eles em termos de trabalho façam uma purificação de toda a sua matéria-prima e depois os 20% que vão para a alimentação também vão só o cloreto de sódio puro. Claro que isto não interessa a ninguém do consumo humano, porque o nosso corpo precisa muito de magnésio, potássio e de outros oligoelementos que, em geral, na comida não se apresentam em grandes quantidades e a maior fonte geralmente é o sal, quando ele é integral ou quando ele é artesanal, ou seja, quando ele não é lavado, não é? Obviamente que estes minerais que faltam a este sal que está basicamente purificado são extremamente importantes para as nossas funções, tanto neuronais, como seja o caso do magnésio, como musculares, como seja o caso do potássio, como todas as outras, porque nós precisamos de minerais. O nosso plasma, que é o líquido intersticial das nossas células, tem exatamente a mesma composição da água do mar, no sentido da proporção. A proporção que há entre os minerais, entre o sódio para o potássio, para o magnésio, por aí afora, que existe no nosso plasma é exatamente a mesma que existe na água do mar e, portanto, se nós consumirmos um sal que dá o aporte correto de proporção de minerais ao nosso corpo, é a melhor coisa que nós podemos estar a fazer para depois evitar tomar centruns e magnesonas e coisas desse género, porque temos uma deficiente alimentação no que toca aos minerais. No final de contas, o sal que só tem sódio é só mesmo para se sentir, não tem a função de remineralização do corpo. Portanto, em termos do sal artesanal, é muito mais saudável, não só porque tem menos sódio, mas porque também tem o outro aporte de minerais que o sal industrial não tem. Aliás, tem zero, não tem nada. E agora acaba-se bebe-se uma pinga d'água, que é para ganhar forças para o próximo, por causa da desidratação. Tem dias aqui que bebo 5 litros de água. 5 litros, às vezes a passar. A falta de desidratar não é, não. Bom, vamos beber uma pinga d'água. Só comecei. Em princípio para cartar só cartar.
não tirava, porque não sabia tirar ainda, né? Mas, ao acartar, via as pessoas que estavam a tirar a sala das marinhas, que estavam acartando o sal, via trabalhar. E fui aprender sozinho, curiosidade, era curioso e aprendi. O gajo tem que jogar-se a isto, não há outra coisa, não há outra coisa. Mas eu também gosto disto, por já é um trabalhoso, trabalha-se muito, mas gosto. Não há ninguém que diga eu percebo mais um que o outro, não. Isto toda a gente percebe disto. Embora o modo de trabalho de cada um seja diferente, né? O meu é diferente de certos. Aqui esteja aqui há um ano já percebe, se calhar já julga que percebe mais que eu, ou que o Renato, ou qualquer coisa. Que há um ano que ando aqui da Chalinha, mas não. Já chegou a perceber porque isto leva o seu tempo. Leva o seu tempo. Leva o seu tempo a aprender. Mas aprende fácil. Aprende-se quem quer, porque quem quer trabalhar. Quem não quiser trabalhar não vai chegar a aprender. Ninguém me ensinou a fazer esse trabalho. Comecei a cartar e depois comecei a fazer isso. Hoje dá carta também, quando calha. Eu já tenho um neto aí, esse rapaz aí que estavam aí dois aí, né? O que estava aí troco no. O outro é meu neto. E já vai aprendendo alguma coisa. Já anda cartando aí saco, já vai aprendendo alguma coisa. Trabalha mais aqui disto aqui, porque isto tem muito sal. Porque alguns tais aí que ainda tem aí 500 ou 600 quilos, é rápido. Tem sempre uma tonelada e meia para cima. É complicado. 1h30, 2 horas, leva-se um gajo aqui com um coisinho destes. 1h30, 2 horas. Não sei já o tempo já que tenho levado com este. Ajuda. Vem para aqui, não vou para os cafés. Aqui estou melhor. Vem para os cafés, só o que eu sei é discussão de bola, política e outras coisas parecidas. Vem para aqui para a Chalinha. Não tenho medo do calor. Tive 26 meses da África, sei o que é o calor. Isto aqui, uma pessoa está aqui, está livre, está solto. Vou ver pássaro show, mais nada. A flor de sal é recolhida diariamente. Ou seja, é tipo, antigamente chamavam-la a nata, ou o coalho, porque se formula à superfície do cristalizador e torna-se menos grossa. A flor de sal é mais fina. Enquanto o sal leva-se 15 a 20 dias a formular no fundo do talho, a flor de sal formula-se diariamente, consoante o tempo. Se houver vento, não vai fazer flor de sal. Se houver levante, o tempo também não faz. Tem que estar o dia favorável, como um dia de sol, faz com que haja mais evaporação e se formula a flor de sal. Há dias que a flor de sal parecem mesmo umas flores, ficam tipo flores aqui à toalha. É muito bonito. Andei no curso de formação
para um curso de formação sobre agricultura, porque o meu pai já trabalhava na sala e eu fui para esse curso de formação para depois vir para cá ajudá-lo, a ele e ao meu esposo. Então já vim para cá há 7 anos. Eu aqui o que faço é tirar flor de sal e sacar sacos de 25 quilos. A minha colega Hilda também andou no curso de formação comigo. Antes disso já tinha andado no curso de salicórnia. Também há muito aqui nas Salinas. Nós as duas, por exemplo, só não dormimos juntas. O resto é de manhã à noite. Nós começamos a trabalhar às 8 da manhã na cooperativa Terras de Sal. Depois saímos às 3 da tarde. Depois, às 5 da tarde, vamos para a reserva natural, como vocês nos viram. Trabalhamos, fazemos lá a limpeza e depois vimos para cá. É bem como ela diz, só nos falta é dormir juntas. Isto o que dá é para sobreviver. Começamos sem dinheiro, começamos a trabalhar sem dinheiro e acabamos sem dinheiro. Vai dando para a sobrevivência. Vai dando para a sobrevivência. É o que vai dando para a sobrevivência.